Bom, meninos, boa tarde. Eu tinha preparado um áudio na exatidão do dia 11/11. Enfim, vamos falar nisso já já. Esse projeto, o Vodun Século XXI, é um projeto que inclusive está registrado pelo nosso axé. Ele tem como propósito enaltecer o ser humano pensante, o vodunce pensante, e os não vodunces também, os simpatizantes, todos aqueles. Na minha casa tem muita gente simpatizante, muitos filhos de coração, né? E que não deixam de ter a mesma importância dos iniciados. Obviamente, existe um ditadinho antigo que a gente tem que respeitar, até porque a sabedoria reside no solar dos mais velhos. Tempo de casa é posto. Gente, isso é um fato, né? Imagine, eu tenho filhos que me acompanham, o quê? Na média de 40 anos. Isso não é brincadeira, isso é uma história de vida. Do meu tempo de viver, isso é uma maioria absoluta. Então, e da vida deles também. Então, nós temos histórias integradas. É o grande palco da vida, né? Os personagens que entram e ficam, os personagens que passam, é o pano de fundo que muda, porque são as circunstâncias da vida, e por aí vai. O propósito desse projeto é enaltecer, e quem sabe, venham aí mais zeladores fazendo um trabalho similar e trazendo, porque eu já observei que no mundo quântico, inclusive, apoiado nessa filosofia, eu já observei judeus, eu já observei pessoas de inúmeros cunhos. A quântica se abstém de religião. Ela é mais ou menos parecida com a maçonaria e tantos outros estilos. Eu falo da maçonaria com alguma propriedade, não com propriedade de conhecimento de fato, entenda bem. Porque meu marido era maçom e, consequentemente, eu convivi com isso. Então, eu tenho mais ou menos uma noção básica, né? Meus filhos, eu tenho muitos filhos maçons, tenho netos, enfim. Então, eu amo muito essa filosofia. Eu sempre defendi essa ideia, junto à minha zeladora de santo, de que as pessoas tinham que ser pensantes. Eu, por excelência, me iniciei e sempre fui extremamente questionadora, não só na iniciação candomblé, mas na minha vida de uma forma geral. Com meu pai, desde menina, na Umbanda, a Umbanda, meu Deus, esse grande berço, que foi a razão que nasceu da necessidade de sobrevivência e se perpetuou, vamos de convir, né? Quem não gosta de uma boa Umbanda, quem não gosta de um lindo samba de caboclo tocado, sabe o que é isso? Que mexe com a nossa ancestralidade, mexe com a ancestralidade da terra Brasil, sagrada, Mãe Terra, não só sagrada o Brasil, mas todas as terras, eu garanto isso. As pessoas querem que seus países mudem, mas não querem mudar dos seus países. Se você for perguntar isso a qualquer pessoa, isso é um fato. Isso foi a única coisa inteligente que eu já escutei alguém num certo um certo poder dentro do Brasil falar uma coisa extremamente inteligente. E é exatamente o que a gente sente. A gente quer que mude a circunstância, a situação, mas a gente não quer mudar daqui. Isso é fato. Mas vamos voltar. Qual é o propósito? Bom, o propósito, eu não sou detentora de verdade absoluta, ponto. Isso é uma frase que eu aprendi com um menino e é sensacional. Ela é a realidade, é um fato. Como eu aprendi com uma filha, você aprende com todo mundo exatamente, porque a vida é assim. É composta de inúmeros professores que passam o dia, ou se fizerem uma estadia nossa, o retorno com mais tempo, independente do tempo que passam, até as pessoas que simplesmente passam e vão embora, também são nossos professores. Não existe pessoas que passem pelas nossas vidas em branco. Ninguém. Nem os desafetos, acredita em mim. Porque os desafetos são aquelas, eu costumo dizer para meus filhos, que os momentos, talvez de maior apreensão do ser humano, porque gera muita expectativa, no momento de grande alegria, sabe aquele momento de euforia, como um jovem que passa no vestibular, é mais ou menos isso, eu sei, porque eu já senti, e tantos quantos já passaram sentiram também essa euforia, como se você tivesse ganho literalmente na cena, acumulado e sozinho. É uma coisa, assim, difícil até de se traduzir em palavras. É um momento, né?
Porque a vida é composta de momentos. Quando esse projeto começou, ele começou muito caseiramente. Ele ainda está bem caseiro, tá bem rústico. Hoje é uma tentativa que eu estou fazendo sem o visual, né, meu. Porque eu não vendo o meu visual, eu não vendo a minha figura. Ao contrário de muita gente que necessita da sua própria figura para trazer toda a sua ideia. Não dependo disso. Eu dependo da mensagem. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu estou aqui para tentar contribuir com os meus e com aqueles que eu puder alcançar. Quem sabe um dia esse vídeo seja um vídeo aí, como tantos. E não, eu não viso de ninguém, não, pelo amor de Deus. Mas a gente espera, óbvio, a gente deseja. Como disse minha filha, mãe, pede like. Tá bom, eu vou pedir like. Mas o nosso propósito, a princípio, não é esse. Nosso propósito é que a mensagem seja levada. Quem disse que quem é de candomblé tem que ter a mente fechada? Quem disse que ainda se perpetua a ideia de que o vodunce ou o iaô, não importa que vertente seja, tem que ser o camarada que é o negrinho escravizado? Porque, gente, se tem alguém que é o inimigo do homem, é o próprio homem. Existe um ditado que eu aprendi com meu filho, meu filho lindíssimo, e que ele um dia disse: mãe, meu professor, filosofia, se não me engano, direito, alguma coisa assim, disse, a gente conversando, conversa vai, conversa vem, no meio ele disse para mim assim, existe uma citação que diz o seguinte: o homem é o lobo do homem, porque nós somos a única espécie em processo de autodestruição. Autodestruição e destruição dos nossos iguais. Por incrível que pareça, você não vê em nenhuma espécie animal ela atacar a sua própria espécie. Salvo pelo coito, salvo nem pelo alimento. A grosso modo, todas as espécies, elas... Óbvio, o cara se salvaguarda, mas ele... Quantas espécies maravilhosas, a gente vê cenas lindíssimas que eles buscam alimento e levam para o seu bando. O homem não. O homem acumula, os que já têm, eles acumulam riquezas astronômicas, como nós vimos aí o painel político do Brasil, e nós não temos nada com isso. Bom, temos sim, claro que temos, mas não é o caso em questão. Estou fazendo uma comparação seguinte. Você vê que a ganância ultrapassa o limite do bom senso. Desculpa. Mas eu tenho ainda uma pendência muito grande comigo mesmo que eu vou resolver. É o cigarro. Eu acho que todos deveriam resolver. Enfim, por que a ganância, né? Por que não o ganho? Por mais ambicioso que seja, mas seja dentro de um limite que não ultrapasse o seu quadrante. Não. O ser humano, por excelência, ele é lei de Muricy, cada um por si. Isso é uma pena. E assim o candomblé se fez no Brasil. Eu acho que quando ele chegou aqui, eu não estava, obviamente, nenhum de nós aqui, mas, consequentemente, eu acho que ele veio de um formato e ele tomou um formato por adequação, por adaptação, por necessidade de sobrevivência, e passou por algumas gerações muito egoístas. Eu não tenho nada demais de eu falar isso, porque isso é um fato. Egoístas ao ponto da gente saber histórias homéricas no decorrer de toda essa desenvoltura desses cultos dentro do Brasil, que é uma frase muito corriqueira que corria em todas as casas de santo, era quando algum iniciado fazia uma pergunta e os mais velhos respondiam: e a ONU faz pergunta. Isso é um absurdo. Bem, e a gente escutava um ditado, esse ditado: e a ONU faz pergunta. Isso foram anos e décadas, de alguns centenários aí. Enfim, pelo menos as tantas décadas que eu pude pegar, essa resposta era muito corriqueira. Inapropriada, mas corriqueira. Inapropriada, porque a bem da verdade só tem dois caminhos para uma resposta dessa. A pessoa não sabe a resposta, ou sabia, mas não queria passar. Eu tive um prazer imenso de conhecer uma determinada matriarca, que não vem ao caso. Eu vou citar apenas como um exemplo de como os cultos morrem no Brasil. Em que eu tive a oportunidade de perguntar por que ela, na época em questão,
meu filho pequenininho, e num carnaval da vida nós fomos a esse determinado lugar, e eu tive a oportunidade de perguntar: por que a senhora não prepara uma rama e deixa? E ela me respondeu o seguinte: por quê? Para quê? Para que alguém comercialize isso. Ela não tinha sotaque baianado, não. Estou fazendo um sotaque aqui muito improvisado, aqui, porque eu gosto de sotaque brasileiro, eu gosto de todos. Dizem que o carioca também tem, mas a gente não se auto-percebe, né? E eu fiquei assim, meio desiludida, porque é um culto lindo, lindo, lindo dentro do nosso culto. E eu fiquei imaginando: meu Deus, como é que uma pessoa simplesmente vai sair dessa vida um dia, na época ela com muita saúde e tal, ela vai sair um dia dessa vida, sei lá em que momento, mas e vai simplesmente sucumbir um culto. Foi o que aconteceu. Eu não acho isso justo. Bom, é um direito dela, óbvio, isso aí é um direito privado, acabou. Se eu sou detentora de um certo conhecimento que não quero passar para frente, é um problema meu. Mas aí a gente pensa nessas gerações e tantos quantos casos podem ter de pessoas infiltradas no meio de todos esses 200 e poucos milhões de brasileiros. Os que pertencem, os que não pertencem, aqueles que ainda vão nascer e vão pertencer. E aí amanhã uma pessoa se atreve, mete a cara e faz, e aí vai ter tudo uma praça, né, que a gente chama comumente de praça, ou seja, o nosso próprio povo, que já viu, né, haja pedra. Pois é, porque é comum, inerente ao ser humano, criticar. É inerente ao ser humano atacar. É inerente ao ser humano, quando ele não tem acesso àquilo, a primeira tendência dele é o processo de tentar sucumbir com aquela ideia, desmoralizando. Pessoas têm que aprender uma coisa: aquilo que um faz e é bem sucedido, não cabe a mim imitar, copiar ou deixar de fazer. Cabe a mim, se eu gostei da ideia, se aquilo me despertou alguma coisa, e que é o que vem acontecendo comigo, eu posso criar um projeto próprio. Quando eu venho estudando profundamente determinadas coisas, e eu não posso me considerar uma senhora ativista, eu até sou, porque eu difundo essa ideia enormemente comigo mesma e entre aqueles que demonstram interesse. E dentro do meu axé, obviamente, eu faço isso com muita propriedade, porque eu sempre fiz. E como eu comecei a conversa, eu sempre fui muito questionadora. Eu tinha uma fama entre a minha mãe carnal, a minha zeladora de santo, que eu não tinha nascido para ser mãe de santo, porque eu tinha uma maneira de pensar que não era comum ao mundo candomblé. Eu era fechada, ou seja, eu era família, era eu pro barracão, do barracão para mim, pro meu barracão, do meu barracão pro barracão da minha mãe, e acabou. Por que isso? Porque assim, porque foi assim que eu me senti, além do que já me ocupava o suficiente, porque eu sempre trabalhei. E eu costumo dizer que eu era candomblecista caseira, porque era muito corriqueiro, todo mundo ir na casa de todo mundo. Eu vivi um candomblé muito delicioso, uma época que não havia essa coisa astronômica, e era bem reduzido. E nesse processo de redução da época, você sabia as casas em que nossos zeladores tinham plena confiança da gente ir e vir com tranquilidade e ética, né? Havia uma ética, eu não cobro isso de ninguém, mas eu procuro exercitar muito esse... É um dogma da religião, sim, mas eu acho que é um princípio maior da respeitabilidade mútua. E sim, eu faço isso. Mas vamos voltar ao fato. Hoje, meu maior propósito com esse áudio é começar a trabalhar as pessoas com relação, entre tudo que eu coloquei, entre o resumozinho que eu fiz no primeiro, o processo do perdão. Para que a gente entenda o seguinte: quando a gente tenta fazer uma limpeza interna, nós temos que fazer todo um processo, igual um flashback. Você faz um filmezinho de você mesmo, de todas as circunstâncias que você passou na sua vida, e vê como você tem que
fundamentalmente acordar e agradecer. Quem viu aí alguns programas que existem, eu posso falar, porque é um projeto que eu defendo, que é a ACD. A gente minhas filhas pararam no decorrer do dia inteiro, e o dia inteiro foi comentado isso. Puxa, a gente não tem problema. Nós não temos problema, nós criamos problema. Aliás, o ser humano, ele é um artista de uma tal forma, de uma propriedade tão única, que ele é capaz de tornar, e óbvio que o problema de cada um fica muito grande para a pessoa. Às vezes o que está de fora olha e vê que aquilo é pequenininho. Então, como é que é a forma da gente enxergar isso? Aí entra o que os quânticos têm usado muito, que é esse mantra, vamos colocar como mantra, e que nós, candomblecistas, temos tantos recursos dentro da nossa própria religião para torná-la não só mais aberta, não digo nos seus sacros fundamentos, não, mas eu digo trazer à luz uma mente mais aberta, mais operacional, mais questionadora e ouvir os nossos. Porque quando um zelador parar para ouvir os seus, ele vai deixar de estar não só ganhando seu dinheiro, mas mantendo suas comunidades. Ainda estamos, eu acredito que a gente ainda esteja bem retrógrado nesse projeto, nesse processo, mas eu acredito seriamente neste projeto. Ou seja, não que eu vá convencer ninguém. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Não preciso convencer ninguém. Eu tenho o meu autoconvencimento para mim mesmo e ponto. Não, mas quero eu ver o candomblé ainda, como eu vejo com as minhas gerações, o jovem que senta, fala, vó, pisa, e sabe, é um ser humano com ideias, com estudo, com alcance, que navega, que busca, que pinta, que borda, que eles levam, ou imprimido, ou no zap, conversam comigo, e disso tudo todo mundo aprende. Mas no primeiro áudio eu falei das palavrinhas mágicas. Eu considero assim mágicas, não porque pertence à religião daqui e acolá, porque ela veio à tona numa força, numa vibe muito grande, porque elas são de fundamental importância para a vida de qualquer um. Pense bem. Sinto muito. Me perdoe. Sou grata. Eu te amo. 4 palavrinhas. 4 processos de profunda introspecção. Porque é muito fácil dizer sinto muito. Como a gente passa por alguém e de repente esbarra e pisa no pé do cara? Eu sinto muito, me desculpa. Mas eu quero ver isso na prática. Com os seus. Com você próprio. De você para com você mesmo. De você para com os seus. Porque quem não se perdoa, não tem a capacidade nenhuma, não está com um processo de evolução para pedir perdão, porque pedir perdão é um ato profundo. E perdoar é muito mais profundo, porque você tem que perdoar de fato. Será que você faz isso? Será que é bem da verdade quando o chefe de setor, dono da empresa, o cara no DRT, o fulano no trem, o outro seja lá onde for, enfim, no processo do dia, no decorrer do dia, aquele que te incomodou, que te trouxe alguma desestabilidade, instabilidade, será que de fato você vai chegar em casa e não vai descontar no marido, que desconta no filho, que desconta na vizinha, na sogra, no filho, no cachorro, o cachorro morde o vizinho? Será? É porque é o que acontece. Sabe o que acontece? Eu vejo pessoas chegarem à roça inundadas de um bando de sentimentos que poderiam estar muito bem resolvidos. Porque, no fundo, elas só dependem delas mesmas. Mas não. O camarada prefere o quê? Arrumar um autor, um culpado. Então ele chega no barracão louco para aquele cara dar um sorriso torto e ele desaguar em cima do sujeito todas as suas desilusões, excessos de expectativas não bem resolvidas, os sonhos não alcançados ou toda a projeção numa que ele sequer faz uma autoanálise se ele está na exato momento, pelo menos de um processo de merecimento. Ele apenas quer. É fácil, né?
Eu quero aquele emprego, mas eu esqueço que para aquele lugar eu posso estar derrubando o emprego de um chefe de família, eu posso estar derrubando pessoas que eu sequer tenho conhecimento. Enfim. Hoje nós estamos começando a falar do perdão. Eu acho que é um assunto e é um processo longo, não é pequeno. E por isso, e justamente por essa razão, e por ser muito profundo, que esse tema ainda vai continuar. Eu sempre vou tocar muito nesse assunto do perdão, porque eu sei que não é um processo fácil. Mas eu espero que um dia eu saiba de tantas quantas pessoas puderem dizer para mim, puxa, eu aprendi a perdoar. Até aqueles que um dia eu acreditei que tenham me prejudicado, porque no fundo, até aqueles que nos prejudicam são grandes professores na nossa escola da vida. Porque se eles o fizeram, é porque nós, 100% responsáveis por nós mesmos, permitimos. Creia nisso. Reflita sobre isso. E como isso é todo um início de um projeto, isso vai ser muito debatido ainda antes de que a gente passe para qualquer outro tema. Trabalhe essa ideia. Se você realmente sente muito, se você diz a Deus que você perdoa, se você é grato e se você de fato ama tudo isso, em conexão com o Criador, acredite, isso começa por você. Boa tarde. Vem com a gente.